Gente, o vídeo de hoje é sobre quantas vezes a gente tenta silenciar o que sente apenas para continuar. Quantas vezes a gente ignorou a própria intuição, o próprio cansaço e a tristeza, porque acreditou que precisava ser forte o tempo inteiro. E existe uma frase que diz: seu coração é mais sábio do que você imagina. E talvez hoje você precise ouvir isso com calma. Porque nós, especialmente mulheres, fomos ensinadas a confiar apenas na lógica, a analisar, a controlar, a explicar, porque a gente não podia parecer sentimental. Mas a vida humana não acontece só na mente. Existe uma parte profunda dentro, que sente antes de entender, que percebe antes da consciência aceitar, que adoece quando se vive distante da verdade. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Muitas pessoas vivem funcionando no automático, acordam, cumprem tarefas, resolvem problemas, tentam agradar, sobreviver emocionalmente, mas perderam a principal conexão consigo. E o mais triste é que às vezes isso acontece de uma forma bem silenciosa. Você continua sorrindo, continua trabalhando, continua respondendo as mensagens, a tudo que esperam de você, mas por dentro tem um vazio difícil de explicar, porque uma alma cansada nem sempre faz barulho. Às vezes, e muitas vezes, ela aparece só na forma de ansiedade, de irritação constante, aquela sensação de estar perdida, desânimo sem um motivo específico, aquela tristeza que vai ficando escondida atrás das obrigações e é muito peso. E muitas vezes você tenta resolver isso racionalizando. Eu tenho que reagir, eu tenho que parar de sentir isso, eu preciso ser mais forte, eu sei que eu preciso. Talvez seja bobagem isso. Mas olha só, meu amigo, minha amiga, sentimentos ignorados não desaparecem, eles apenas mudam de lugar dentro de nós. Teu corpo sente, a mente sente, os relacionamentos sentem, porque aquilo que não é ouvido internamente começa a se manifestar de outros jeitinhos. E talvez o que você esteja chamando de fraqueza seja apenas um pedido interno de cuidado. Porque nós fomos condicionados a desconfiar da sensibilidade, como se sentir profundamente fosse um problema. Isso não interessava nem ao sistema, mas não é. A sensibilidade pode ser muito necessária, é necessária. O teu coração percebe os ambientes, percebe as pessoas e nota quando você está abandonando a si mesma para ser aceita. Percebe quando algo não combina com a tua essência. Só que muitas pessoas aprenderam a se desconectar desse sentimento para sobreviver nos meios. Aprenderam a suportar para não se machucar, engoliam emoções, aprenderam a viver assim para suprir expectativas. E aos poucos a gente vai deixando de ouvir aquela voz interna. E existe um momento na vida que é necessário perceber que não se consegue mais fingir para si mesmo. Você até pode estar convencendo os outros, mas não consegue convencer a tua alma, porque o que tu sente, a tua alma sabe, o teu sagrado sabe, ela tá vendo que tu tá infeliz, que você tá vivendo por obrigação, ela sabe que existe algo dentro de você pedindo mudanças reais. E isso não significa mudar, largar tudo impulsivamente. O autoconhecimento não é agir por impulso, é aprender a escutar dentro de você e com maturidade. É entender os teus medos, esses padrões emocionais, as tuas dores antigas, as tuas necessidades afetivas que ficaram largadas e os teus limites. Porque o problema não é apenas o que está acontecendo no teu entorno, é que você foi ensinada a se abandonar emocionalmente. Isso começa quando tu é criança, bem cedinho.
Quantas pessoas cresceram acreditando que precisavam merecer amor, precisavam agradar para ser aceitas, precisavam ser fortes o tempo inteiro. Eu fui uma que aprendi que precisava ser boa aluna, boa menina para poder ser enxergada. Aprendem a esconder as suas vulnerabilidades, a esconder os medos, tentar sobreviver. Mas chega uma hora que a gente pede a nossa verdade. E quando você começa a se escutar, muita coisa muda. Tu percebe o que te faz mal, o que te esgota, o que rouba a tua paz. E o que você faz, sabe, te machuca ainda. Então você precisa deste movimento. Só que esse processo, ele precisa de coragem para romper. Porque ouvir o teu coração não é ouvir coisas só bonitas, não. Porque às vezes ele mostra dores que a gente evita por anos. Mostra carências, as nossas feridas emocionais, mostra relações de total desequilíbrio. Mas o quanto você tentou, você ficou tentando ser eficiente, tentou se mostrar para pessoas que nunca iam te enxergar, mas também essa análise mostra teus caminhos, mostra tua força verdadeira, tu consegue perceber a tua essência e aquilo que ainda está vivo dentro de você e que pode ser transformador. Talvez você tenha se afastado de você mesmo e você nem lembra como você é. E existe, por isso, muita gente cansada, esgotada, transtornada. As pessoas só estão funcionando, mas não estão bem. E existe uma diferença enorme entre sobreviver e viver. Sobreviver é continuar no que te machuca. Viver é sentir a tua essência pulsando, te trazendo força. Ninguém encontra isso apenas tentando controlar tudo no raciocínio. Existe uma sabedoria emocional, especialmente espiritual, que começa a olhar para dentro da gente com honestidade. Quando você para de fugir de si mesma, você encontra muito mais e entende que cura não significa perfeição, significa consciência. Porque quando tu te torna alguém consciente, começa a fazer outras escolhas e entende que não precisa permanecer em lugares que te adoecem, em situações adoecidas. Não precisa te diminuir para caber nesses lugares vazios. Entende que paz, a tua paz é a tua prioridade. E aos poucos, reconstrói a tua identidade, a tua alegria, o teu prazer espiritual. Talvez teu coração só esteja tentando te dizer isso há muito tempo. E você está cansando de ignorar a si mesmo. Talvez por isso esse incômodo interno não passe, você não consegue explicar, porque você ainda não abriu espaço, está agindo ainda como tua inimiga. Você precisa se abrir para ser acolhida. Por isso, te escuta. Para alguns minutos no seu dia, respire com mais atenção e sem cobrança. Observe os teus sentimentos, observe o teu campo, observe onde você vai e o que sente. Olhe para si mesma, o que está pedindo atenção. Porque muitas respostas não aparecem no barulho do mundo, elas aparecem no silêncio interior. Quanto mais você se conhece, menos a necessidade sente de viver para provar para os outros, de mostrar para os outros. Ao contrário, você floresce e quem quiser ver, veja. A tua essência ganha mais importância, a tua saúde emocional importa, a tua paz floresce, o teu coração para de se sentir fraco. Talvez ele apenas só precise te conduzir de volta para ti, encontrar os teus sagrados, sem espetáculos, sem excessos. A cura começa aí, em ti, no teu coração. Aprende a escutar o teu coração. Aí a transformação, ela já abriu a porta para nunca mais voltar para aquele lugar de vazio, de medo, de angústia. Você pode isso e muito mais, minha amiga. Aprende a te perceber, a encontrar o teu eixo. Um grande abraço.